Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliane Becker, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar dessa orquídea linda que está super florida por aqui, gente. Olha que orquídea maravilhosa, que produz esses cachos de flores amarelas, coisa mais linda. Essa daqui é a Dendrobium densiflorum e nesse vídeo eu vou te dar várias dicas de cultivo sobre ela e te dizer o que você deve fazer para que você tenha aí na sua casa também esse resultado que eu tive aqui com a minha densiflorum, que é essa floração maravilhosa. Cultiva o Dendrobium densiflorum. Eu vou passar algumas dicas de cultivo para vocês e também o que vocês devem fazer para que vocês consigam ter floração nele. Primeira coisa, luminosidade ideal para se cultivar o Dendrobium densiflorum. A maioria dos dendróbiums, eles precisam de uma alta luminosidade. Não são todos, eu sei que existem alguns dendróbiums que não precisam de tanta luz, mas esse daqui, o Thyrsiphlorum também, que é aquele que produz o cachinho de flor branca e amarela. Também tem o Farmere ou Amabile, que é o que produz o cachinho de flor cor-de-rosa. Eu vou deixar um videozinho do meu que floresceu esse ano aqui para vocês, para quem não conhece essa planta. Eu não consegui fazer vídeo dela quando ela estava florida, mas o cultivo dessas plantas é bem parecido, gente. Elas precisam de uma alta luminosidade. Na sombra total, essa planta ela pode até vegetar, ela pode até crescer os seus bulbos, ficar com aquele verde bem escuro na folha, vai ficar até uma planta bonita, mas ela não irá florescer. Então ela até vai bem ali numa condição de menos luz, só que para você ter uma florada bem abundante, gente, com muitos cachos de flor, você precisa de alta luminosidade. E de mais uma coisinha que eu vou falar daqui a pouco no vídeo aqui para vocês, mas alta luminosidade. Não precisa cultivar essa planta no sol direto. Se você mora em uma região do Brasil que não faça, né, um verão muito quente, com um sol muito forte, pode ser que você consiga rustificar essa planta e até cultivar ela a sol pleno. Mas eu não indico, eu acho que não tem necessidade disso. A gente ofertando um ambiente para ela que tem uma alta luminosidade, mas aquela luz filtrada é o melhor para cultivar ela. Se você for cultivar em um orquidário que tem sombrite, né, a tela de sombreamento, você pode utilizar uma tela de 50%, até uns 60%, 70%, eu acho que daria para cultivar essa planta, gente. Mas eu não tenho orquidário assim, né? O meu orquidário não é com tela de sombreamento. O meu orquidário é debaixo das árvores e é lá que essa planta é cultivada. Eu deixo ela em uma parte das árvores onde pega a maior parte do sol da tarde, então ela pega muita luz filtrada pela copa da árvore, que não é uma árvore de copa muito fechada, não pode ser aquela árvore que faça aquela sombra total debaixo dela. Tem que entrar os raios solares por entre as folhas e pegar na sua orquídea. Os raios solares ele tem que pegar nela, filtrados, mas tem que pegar. Se for direto pode ser que queime, né? Mas ali o sol filtradinho, né, os raios solares filtradinhos, vai ser perfeito, vai ser o que essa planta precisa. Em qual tipo de vaso e de substrato que eu posso plantar a densiflorum? Essa planta ela é muito versátil, gente, ela vai bem em diversos tipos de materiais, mas por ser um dendróbium, é melhor que a gente procure plantar ela em um substrato um pouco mais seco, que não retenha muita umidade. O substrato que eu utilizo aqui para plantar as minhas orquídeas e todos os meus dendróbiums é o mix de substrato, aquele que tem casca de pinos, carvão e pedra brita. E eu cultivo a maioria dos meus dendróbiums em vaso de plástico, faço furinhos ao longo do vaso todo, um vaso bem furado embaixo para ter uma boa drenagem. E também furo, né, ao longo dele todo na lateral,
para ajudar a aumentar a drenagem e também para ajudar a ter mais ar, né, aeração nesse substrato, que isso ajuda as raízes das orquídeas a se desenvolver melhor. Mas você pode plantar então em vaso plástico, como é o meu caso, com substrato, escolhendo um substrato que não retenha muita umidade. E você também pode utilizar cachepôs para plantar ela vai super bem. Vasos de barro também, porque o vaso de barro e o cachepô, eles já são, né, tipos de vaso que não retém tanta umidade. O vaso de plástico retém um pouquinho mais. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado ali na hora da rega e tal, mas cachepôs e vasos de barro, eles já retêm um pouco menos de umidade, então são boas opções. E plantar ela diretamente no tronquinho também é uma ótima opção para esse dendróbio e para todos os dendróbions. Mas plantas em tronquinhos a gente tem que ter uma atenção especial com a rega, porque a gente precisa regar mais vezes, então, já que no tronquinho não retém praticamente umidade nenhuma, né, gente? E também ela pode ser cultivada, plantada diretamente no tronco de uma árvore ou de uma palmeira. São opções que o dendróbio geralmente ele vai muito bem. Se você for plantar então direto em uma árvore aí do seu quintal, escolha uma árvore, né? Não pode ser uma árvore que tenha a copa muito fechada, porque a gente tem que lembrar que ele é um dendróbio de alta luminosidade. E qual o clima que o Dendrobium densiflorum gosta? Ele pode ser cultivado, gente, em climas mais frios, em climas mais quentes, ele vai muito bem. Só no clima mais frio a gente tem que ter o cuidado de proteger, né, não só o Dendrobium, mas todas as nossas orquídeas da geada, porque a geada, né, ela maltrata demais, ela pode até matar as nossas plantas, e com o Dendrobium densiflorum não é diferente, a gente tem que ter esse cuidado aí com a geada. Mas ele vai super bem nos climas mais frios, inclusive o inverno, né, ele ajuda a dar uma estimulada nessa floração. Esse Dendrobium floresce na primavera, mas a preparação para a floração dele é toda lá no outono e no inverno, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso com vocês aqui nesse vídeo. Então ele vai bem, gente, nos diversos climas, desde que ele esteja sendo cultivada, né, sob a iluminação ideal e com a rega feita corretamente. Então, falando de rega, né, já vamos passar para esse tópico da rega. Como que a gente deve regar o Dendrobium densiflorum? Na época da primavera e do verão, então vai ser a época da floração, né, na primavera. E depois que passa a floração, ele já começa a emitir as suas brotações novas. Então, fim de primavera e verão vai ser a época que essa planta ela vai se desenvolver. Ela vai emitir brotação nova, enraizamento novo, ela vai crescer os seus pseudobulbos, né? Deixar eles bem bonitos. Então, essa é a hora da gente cuidar bem da rega. Não deixar essa planta passar muita sede, não pode exagerar, né, gente? Essa orquídea aqui, ela também segue a mesma regra de só ser molhada quando o substrato está completamente seco. Então, a gente faz uma rega abundante, espera esse substrato secar completamente, depois a gente rega ele de novo. Mas então, nessa época do ano que ela está crescendo e se desenvolvendo, a gente tem que cuidar bem da rega, não deixar faltar, porque é a época que ela vai precisar, né, guardar os nutrientes ali dentro do bulbo dela para ela crescer forte e bem bonita. Quando ela começa a emitir sua brotação nova, seu enraizamento novo, a gente pode fazer a divisão da touceira dessa planta para fazer novas mudas. E para quem precisa replantar também, essa é a hora correta. É a hora que a planta está em atividade. E não só para o Dendrobium, mas para todas as orquídeas. A hora certa de replantar uma orquídea é quando ela está em período de atividade, quando ela começa a brotar e a enraizar. Porque quando ela é replantada na hora certa, a raiz nova que sai já vai grudando ali naquele substrato, e isso faz com que a orquídea ela fique mais firme ali no vaso mais rápido e se desenvolva bem melhor. Então, só para complementar a parte da rega, na primavera e no verão a gente vai regar um pouco mais para manter essa planta sempre hidratada. Não é encharcar a planta, gente, para não causar, né, o apodrecimento das raízes, mas vai regar sempre que o substrato estiver seco. Já quando vai chegando para o outono e para o inverno, a gente precisa diminuir gradativamente as regas do Dendrobium densiflorum. Eu moro no Paraná, então faz um pouco de frio aqui. E o inverno por si só, ele já é uma época um pouco mais seca, né? Só que o frio, o que ele faz? Ele deixa o ar mais seco, isso é importante, né? Para os dendróbions, essa época do outono e do inverno mais seco, com menos umidade no ar.
E o frio ele faz com que o substrato ele demore um pouco mais para secar, mesmo que o ar esteja mais seco, mas às vezes o substrato demora um pouco mais para secar. Então, naturalmente, eu já diminuo um pouco as regas na época do outono e do inverno principalmente, né, que faz um pouco mais de frio por aqui. Mas é muito importante que a gente faça um pouco de estresse hídrico nessa planta para a gente conseguir, então, uma floração bem abundante. Eu não gosto de fazer o estresse hídrico extremamente rigoroso, de deixar as minhas plantas muitos dias sem água, mas cultivando essa planta aqui ao longo de alguns anos, eu tenho percebido que se a gente diminui bastante a rega dela na época do outono e do inverno e dá bastante luz, oferece bastante luz para essa planta, ela floresce assim, ó, com bastante cachos de flor e dá muita flor mesmo, né? Em quase todos os bulbos dela vem flor. Se você optar por não fazer estresse hídrico, pelo menos oferte uma ótima luminosidade para essa planta, deixa ela em um local que ela pegue bastante luz. Pode ser que sem o estresse hídrico ela não traga uma floração muito abundante. É lógico que a gente não pode ficar exagerando na rega na época do inverno, porque isso pode sim fazer com que o seu dendróbium não floresça. Mas se você não quer, né, ver a sua planta um pouquinho desidratada ali, que o estresse hídrico causa isso na planta, se você gosta de ver ela com os bulbos mais gordinhos, então não faça estresse hídrico, regue ela, né, sempre que o substrato estiver seco, inclusive no inverno, mas oferte bastante luz. Se você mora em um local quente, ou se você cultiva essa planta em um local que não tem tanta luz, então eu indico que você faça sim o estresse hídrico. Porque se ela não tiver a condição de fazer um pouco de frio no inverno e nem de alta luminosidade, pode ser que ela não floresça, se ela tiver ali com a água certinho, sem passar nenhum estressezinho no inverno, né? Mas eu digo para vocês, com certeza, que alta luminosidade aliada a um pouco de estresse hídrico no outono e no inverno faz a sua planta florescer e florescer assim, gente, em grande abundância. Então, para mim, vale a pena, né, cultivar a minha planta assim, porque eu sei o resultado que eu vou ter. Inclusive, ano passado, essa planta não floresceu, gente. Ela não deu nenhum cacho de flor. Ela estava sendo cultivada em um local bem mais sombreado do que ela foi cultivada esse ano. E eu não fiz estresse hídrico nenhum. Inclusive, o ano passado, pelo menos aqui na minha região, o inverno foi de muita chuva. Esse ano já foi o contrário, foi um inverno muito seco. Mas o ano passado teve muita chuva e muita rega e pouca luminosidade aqui no meu caso resultou, gente, em meio a uma floração. Essa planta não floresceu o ano passado. Então, esse ano eu falei, não, eu vou fazer diferente com ela, vou colocar ela, né, sob mais luz. E na época do inverno eu deixei mesmo ela vários dias ali sem regar. E aconteceu isso aqui que vocês estão vendo, gente. Ela deu bastante resultado, né? Então, por isso que eu estou dando essas dicas aí para vocês. E se você tem dúvidas de como fazer o estresse hídrico nos dendróbions, não só nesse daqui, né, mas a maioria dos dendróbions, eles vão precisar de um pouquinho de estresse hídrico, principalmente o dendróbium nobile. Inclusive aqui no canal já tem vídeo, gente, ensinando a cultivar o dendróbium nobile. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem ainda não assistiu esse vídeo e tem interesse, né, em aprender a cultivar o dendróbium nobile. Mas o estresse hídrico, ele é importante para a floração de todos os dendróbions. E se você ainda não sabe fazer, você pode fazer o seguinte. Quando chega no mês de maio, do mês de maio em diante até agosto, você vai ir diminuindo gradativamente as regas. Então, se você vem de uma frequência de regas de 3 vezes na semana, por exemplo, você vai diminuir na próxima semana para 2 vezes na semana, vai ficar ali às vezes uma semana, 2 semanas regando ali 2 vezes na semana. Na próxima semana você diminui para 1 vez na semana e vai regando ali 1 vez na semana. Dependendo da região que você mora, se for um clima muito úmido, que o seu inverno, né, ele não fica muito seco, então você pode talvez regar essa planta a cada 15 dias. Mas isso você vai ter que ver, né,
com o tempo, como é que é o clima aí do seu orquidário, para ver se você consegue deixar sua planta ali 15 dias sem água. Às vezes vai ser muito tempo e ela vai ficar extremamente desidratada. E não é isso que a gente quer. A gente não quer uma orquídea extremamente desidratada. A gente quer uma orquídea que vai sofrer um pouquinho ali, né, nesse inverno mais seco. Ela vai precisar sentir a escassez do inverno. É isso que acontece nos dendróbions lá no habitat natural deles. Eles sofrem a escassez do inverno, né? De menos umidade no ar, de menos umidade nas raízes, e isso faz com que eles venham a florescer, porque eles querem perpetuar a sua espécie. Eles dão uma sofrida ali e pensam, opa, vou florescer porque o negócio tá meio estranho aqui, para conseguir, né, talvez ser polinizado, formar uma semente e perpetuar a espécie. É assim que as plantas funcionam. Então, por isso que o estresse hídrico, gente, ele faz, né, esse papel de ajudar as nossas plantas a florescerem. Mas, como eu estava dizendo, não é deixar a sua planta extremamente desidratada. É diminuir a rega gradativamente para que ela não sinta demais. Ela vai sentir, mas não vai sentir demais a ponto de quase morrer, né? A gente não quer isso para nossa planta. A gente quer só uma diminuição das regas para que ela sinta um pouco essa escassez do inverno. E como que é o adubo Dendrobium densiflorum? Você pode adubar com diversos tipos de adubo que existem hoje no mercado próprios para orquídea. Existem os foliares, existe o bocashi, existe o adubo de liberação lenta, que é aquelas bolinhas, né, que a gente coloca ali no nosso vaso e ele vai liberando lentamente esse adubo, esses nutrientes para nossa planta. Esse é o adubo que eu utilizo, inclusive nas minhas orquídeas, eu utilizo o Basacoat, com duração de 6 meses, então eu só coloco adubo nas minhas plantas 2 vezes no ano, né, a cada 6 meses, e é um adubo que eu gosto muito, atende muito bem aqui as necessidades nutricionais das minhas plantas. Mas se você pode utilizar vários tipos de adubo, desde que dentro, né, da medida correta aí, né, não vai exagerar na adubação achando que se eu colocar muito mais adubo do que o fabricante indica na minha planta, ela vai crescer mais, ela vai florescer mais, ela vai ficar mais bonita. Não é assim que funciona, gente. Adubo em excesso, ele queima as plantas. Então, se você pode utilizar variedades de adubos, se você pode utilizar aquele adubo líquido, né, que você dilui na água, borrifa nas plantas, é muito bom, gente. O que você puder aplicar ali na sua orquídea para ajudar no desenvolvimento dela, é bom que a gente faça. Eu, por enquanto, tenho utilizado somente o Basacoat, porque é o que eu consigo entregar para as minhas orquídeas no momento. Então, é um adubo que eu gosto muito e por enquanto tá dando certo por aqui. Mas então você pode utilizar esses diversos tipos de adubo que existem no mercado hoje em dia para nutrir a sua Dendrobium densiflorum. Lembrando que adubo, gente, ele não tem a função de fazer a sua planta florescer. Ele pode ajudar a estimular essa floração e ele pode deixar a sua planta mais forte, mais robusta, mais bonita. Ela pode crescer melhor, ter os bulbos ali mais nutridos. Pode fazer com que essa planta entregue para você uma floração mais duradoura, pode ser que traga mais número de flor em uma florada aí para você. Mas o adubo, se a sua planta não estiver sendo cultivada no local correto, com a luminosidade correta, com a rega correta, ele não vai fazer milagre sozinho, ele não vai fazer a sua planta florescer simplesmente porque você colocou ele ali nela. Então, a floração, ela é resultado de um bom cultivo. De tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo para vocês, não é só de colocar o adubo ali e pronto, acabou. Mas adubar a planta é muito importante. Eu sempre falo para vocês que as plantas que a gente cultiva, a gente tem que adubar sim, porque isso ajuda muito no desenvolvimento delas. Ela é uma planta de porte grande, gente, olha, vocês podem observar. Ela produz uns bulbos bem longos e as suas flores, então, saem, né, em hastes florais de cima aqui, ó, do pseudobulbo e produzem esse cacho de flor lindo e maravilhoso, né, gente? Ela produz várias flores, olha, no mesmo cacho. Eu não sei quantas flores tem aqui, mas é bastante, né? Umas flores muito lindas, muito delicadas. Ela é amarelinha com labelo quase laranja, gente. Olha só que coisa linda isso aqui. Então, é uma planta que ela vai ocupar um pouco de espaço aí no local que você for cultivar ela, porque ela realmente é uma planta de porte grande. Mas, com certeza, vale a pena você separar um lugarzinho aí no seu
seu orquidário para cultivar essa planta, porque a floração dela é maravilhosa, né, gente? A minha esse ano ó, já está com esses cachos abertos, mas ela está ainda formando muitos cachos nos outros bulbos. Ó, aqui ainda vai começar a formar, aqui também, ó, está formando, ali também. Então, nos outros bulbos que ainda não floresceram, né, que ainda não abriram a floração, ela está formando mais cachos. Ela já está linda assim, né, gente? Imagina se ela tivesse formado todos esses cachos e aberto todos eles ao mesmo tempo. Ia ficar mais linda ainda. Infelizmente, essa floração não dura muito tempo. Ela dura, em média, 1 semana apenas, gente. Então, quando ela abrir, a gente tem que aproveitar bastante essa floração, porque ela não dura muito tempo. Ela é levemente perfumada, não tem um perfume muito chamativo, mas é um perfume bem gostoso e é bem levinho, assim, você tem que chegar bem pertinho dela para você conseguir sentir. E essa planta tem uma coisa muito legal sobre ela, é que ela tem a capacidade de trazer muitas flores pra gente todos os anos, porque ela pode florescer tanto em bulbos mais novos, como é o caso, olha, desse daqui, que é esse bulbo aqui, ó, é um bulbo novo. Esse outro aqui, ó, que está formando essa haste, tá vindo outra aqui, ó, também é um bulbo novo. E aqui, gente, ó, é um bulbo mais velho, já não é um bulbo tão novo e vai vir floração esse ano também. Então, ela pode trazer muita floração todos os anos por causa disso, porque ela floresce nos bulbos novos e velhos. Mas, mesmo aqueles bulbos que estão bem velhinhos, que talvez você não vê mais floração neles, se ele não tiver seco, gente, não corta o bulbo da sua planta. Ele está ali mandando nutrientes para ajudar a fortalecer minha planta e ajudar a formar os bulbos mais novos. Então, deixa ali o bulbo velhinho. Eu sei que ele não é muito bonito, mas ele tem a sua função na planta. Quando ele secar completamente, aí sim, a gente vai lá e corta. Vou mostrar o substrato aqui bem de pertinho para vocês verem o substrato que eu utilizo, olha. A casca de pinos, tem pedacinhos de carvão, a pedra brita. Então, esse é um ótimo substrato que eu me adaptei muito a utilizar ele, gente, gosto muito dele. E planto todas as minhas orquídeas nesse mesmo substrato. E essas bolinhas verdinhas que vocês estão vendo aí em cima do meu substrato, é o adubo que eu uso, gente, o Basa Coat. Então, ele vem nessas bolinhas e aí, com o tempo, né, conforme vai passando os meses, ele vai liberando lentamente os nutrientes para as nossas plantas. E quando ele libera tudo o nutriente que tá ali dentro, ele fica uma bolinha bem murchinha, gente. Aí, a gente já sabe que tá na hora, né, de colocar o adubo novamente. Uma dica sobre plantio para vocês, né? Como eu não vou plantar essa orquídea hoje, não vou replantar, não vou plantar nenhuma orquídea para mostrar para vocês, vou deixar pelo menos uma dica. Não afunde a sua orquídea quando você for plantar lá dentro do vaso, né? Lá dentro do substrato. Deixa a sua orquídea sempre assim, ó, pra cima, ela tem que ficar elevada, não pode ficar soterrada pelo substrato, porque senão isso causa o apodrecimento da sua orquídea. Então, mantenha a sua orquídea sempre acima do substrato, nunca soterrada lá dentro, tá, gente? Se você tá gostando desse vídeo, deixa o seu like, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os vídeos novos. Outra planta minha, desse grupo aqui que está com uma floração linda também, é a minha Dendrobium Thyrciflorum. Eu vou buscar ela e vou colocar ela aqui perto dessa outra para eu poder mostrar ela para vocês. Olha que lindas essas duas plantas, gente, que maravilhosas. Coloquei aqui a minha Thyrciflorum do ladinho, né, dessa lindona que é a estrela do vídeo de hoje. Então, eu aproveitei que ela ainda está florida, porque essa daqui abriu bem antes, né, que a Densiflorum. E eu trouxe aqui também para mostrar para vocês essa planta linda. Infelizmente, ela já tá começando a passar a floração, inclusive um cachinho que tinha aqui eu já cortei, porque já secou todas as flores. E ela já tá aberta aqui há quase 1 semana, então já tá começando a passar, gente. Mas aqui no canal já tem vídeo sobre o cultivo da Thyrciflorum. Se você quer aprender a cultivar essa plantinha linda aqui também, eu vou deixar o link na descrição para quem quiser ir lá conferir. Então, vale a pena ter essas plantas aqui na sua coleção. Se você ainda não tem, eu indico para você, porque são plantas realmente lindas, gente. Olha que espetáculo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like.
Muito obrigada pela sua companhia, espero que você consiga cultivar o Dendrobium densiflorum aí na sua casa, o Thyrsiforum também, ter lindas florações. Muito obrigada pela sua companhia, fiquem todos com Deus, um grande beijo, gente, e até o próximo vídeo.